Boa noite a todos. Vou começar mais uma live aqui. Boa noite pessoal. A gente vai começar mais uma live. O tema hoje vai ser o mais importante para o investidor e tirar também algumas dúvidas que têm surgido a partir dos encontros que eu tenho tido com alguns investidores que começaram na Bolsa principalmente aí cerca de um ano e meio para cá. Então existe uma dúvida muito grande a respeito do que fazer, principalmente em um momento mais complicado que o mercado está passando agora, principalmente em função de ter caído aí várias ações, né, igual eu postei mais cedo hoje, cerca de 70%, 80%, algumas chegando quase a 90% de queda aí do último topo aí do ano passado. Mais um tempo para o pessoal chegar. Então, gente, o ponto que eu tenho reparado aqui, até fiz uma anotação mais importante, que é justamente a dificuldade que as pessoas têm em saber a questão do valor em comparação com o ativo, né? O tipo de ativo que ela está escolhendo e quanto deveria valer. Então eu vejo que muitas carteiras de pessoas que começaram na Bolsa e compraram muitas ações sem entender o porquê compraram aquelas ações. Seguiram várias dicas, muita gente entrou muito a IPO, né? Muito oferta pública de ações, sem ter essa noção de valorização e comprando empresas porque acha que aquela empresa pode ser um bom negócio. Mas não adianta, a forma de investir, ela não é somente como se fosse um bom negócio. Ele tem que apresentar uma expectativa de crescimento e também tem que ter um valor justo para ser pago por aquele tipo de ativo. Então isso é uma grande diferença que existe entre o investidor que sabe escolher as ações, que vai ter resultados consistentes ao longo do tempo, de quem compra ações aleatoriamente, com base no chute. E aí acontece o que está acontecendo agora. Então muita gente sem saber exatamente o que fazer. Beleza? Boa noite aí. Tranquilo, né? Então, funciona dessa forma. Então, um dos pontos principais é a gente saber a diferença do preço e do valor, para a gente não cair na cilada de comprar ações porque caíram 50%, 60%, 70% às vezes. Esse é um grande desafio que o investidor tem. É ter essa noção básica, ao menos, de avaliação de ativos, para evitar. Então, existe uma dúvida, né, recorrente aqui, por exemplo, devo comprar a Magazine Luiza, que já caiu lá 60%, 70% aproximadamente, ou outro tipo de ativo que eu devo comprar depois dessa queda, né? Então a gente tem que saber filtrar, porque como eu falei hoje, com certeza, dentro daquela lista de empresas que caíram muito, algumas empresas provavelmente nunca mais vão recuperar o topo histórico, tá? O ponto que eles chegaram mais alto lá. Então, quem comprou ainda na época que estava muito alto, talvez não consiga recuperar mais seu capital. Então, a Bolsa existe também essa parte desse momento que ele seleciona. Ele seleciona quem tem essa noção de investimento, quem vai aprofundar na questão de manter uma carteira por um longo prazo para ter um resultado consistente e quem vai ficar pelo caminho. Porque a pessoa fatalmente acaba desanimando quando ela tem uma carteira composta por muitos ativos que caíram demais. Então, quando ela começa a mudar, então o desafio muito grande é justamente a pessoa começar a encontrar qual o momento de mudar, como ela começa a corrigir essa carteira toda bagunçada, com vários ativos ruins ali no meio, né? Então, esse ponto é o ponto que é onde que eu estou ajudando principalmente os investidores a tomar esse tipo de decisão, que aonde que a pessoa deve começar a corrigir para poder minimizar ao máximo esse tipo de estrago que aconteceu na carteira. Então, se ela mexer muito abruptamente, né, muito rapidamente ali, ela tem chance de acabar piorando ainda mais, porque ela pode vender uma ação que está prestes a apresentar uma recuperação mais acelerada e entrar em uma outra que não vai andar, em uma outra ação que vai ficar parada ali muito tempo. Então, as mexidas têm que ser muito pontuais e muito cautelosas. E o primeiro ponto é a gente parar de comprar ações, né, que estão apresentando esse tipo de problema mais sério, né, empresas que não têm muitas perspectivas e principalmente relacionadas aos resultados. Então, essa diferença, né, que eu anotei que é a relação entre preço e valor, para a gente poder comparar, é justamente ter essa noção de avaliação de empresas. Então, a gente precisa saber claramente
quais empresas escolher em cada momento para a gente poder reduzir esse risco. Então, as pessoas que já estão mais familiarizadas com esse tipo de carteira geradora de renda, ela com certeza vai ter um impacto positivo maior e, principalmente, com certeza também sofreu muito menos com essas quedas recentes aí. Tá? Porque justamente são ações muito mais defensivas. Se a gente acompanhar, por exemplo, a ação do tipo Taesa, a gente pode observar que apesar de todas essas quedas que tivemos aí agora recentes, ela não mexeu absolutamente nada, ela continua ali nos R$ 36 e não caiu nem um centavo. Se você vê outro tipo de ação, por exemplo, a Transição Paulista também, que é do mesmo setor, qual que é a diferença dessas empresas? É que elas são empresas altamente com receitas, com lucros previsíveis. Então, os contratos delas são de longuíssimo prazo, né? Cerca de 30 anos, 25, 30 anos aí aproximadamente, e você vê que elas não oscilam muito, porque as receitas delas estão ali sempre caindo da mesma maneira, então elas sofrem muito menos esses ataques especulativos que acontecem dentro da Bolsa, porque na Bolsa, gente, tanto faz você saber que o mercado vai subir, você compra e vende mais caro, você ganha, quanto também existe a possibilidade de você ganhar quando o mercado cai. Então, quem especula, ele pode fazer um aluguel de ações, vender a descoberta uma determinada ação por um preço, por exemplo, lá R$ 20, quando ela cair para R$ 15, ele recompra a 15 e ganha esses R$ 5 de diferença. Então, isso aí, para quem especula no mercado, grandes fundos e tudo, usa muito fazer esse tipo de operação vendido, não é tão comum aí para o pequeno investidor. E aí faz a diferença em relação a isso. Então, existem ações mais voláteis que são muito mais alvo desse tipo de operação quando acontecem essas notícias ruins que fazem com que o mercado tenha esse impacto negativo. Então, quando você escolhe uma ação mais defensiva, a chance que a sua carteira fique menos volátil. Então, quando a gente vai fazer uma seleção, uma base de empresas que protege melhor a carteira, vão ajudar esse impacto a causar prejuízos menores nesses momentos mais complicados. E dentro disso também, quando a gente escolhe ações principalmente cotadas por um preço mais vantajoso. E esse preço vantajoso não é só porque caiu, porque sempre uma ação cai 50%, ela pode cair mais 50%, e desses 50% que ela caiu, ela pode cair mais 50% de novo, ela pode cair até um dia sair da bolsa, como acontece em várias empresas. Tem uma agora mesmo que está praticamente para sair, que é a Saraiva, né? A Saraiva praticamente acabou a empresa, né? Então, assim, as empresas vão chegando num ponto, às vezes, que não tem mais recuperação, elas acabam perdendo a listagem. E o dinheiro que você colocou, obviamente, você não assume nenhum tipo de dívida, né? Mesmo se a empresa venha a quebrar, porque o seu risco por ser uma sociedade sociedade anônima, você é limitado ao valor que você investiu. Então, você pode acontecer no máximo de perder todo o dinheiro. Então, a gente precisa proteger desse tipo de acontecimento que normalmente quem acaba sofrendo com ele são as pessoas que querem dar uma tacada, né? Querem ter algum tipo de ganho muito rápido na bolsa. Então, eu tenho visto pessoas muito ansiosas de querer recuperar muito rápido aquele valor que ele perdeu e tudo, e acabam optando por tentar pegar uma ação que supostamente está baratinha para poder recuperar seu dinheiro mais rápido. E esse talvez seja o pior caminho a se fazer, porque você vai estar encarando a bolsa de uma forma como se fosse um jogo, quando você muda para essa filosofia, porque você vai estar apostando suas fichas numa possível recuperação de um ativo altamente improvável, porque por trás daqueles números que a gente vê, aquele código que está ali, essas oscilações ali, o vermelhinho e o verde piscando ali no nosso home broker, estão empresas por trás, e no longo do tempo, sempre as cotações vão acompanhar os lucros e os resultados das empresas. Às vezes leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pode levar muito tempo para que que seja corrigido, né, o valor real da ação com o resultado que a empresa apresenta. Então, no curto prazo, é justamente por isso que surgem as melhores oportunidades de investimento, porque o mercado, principalmente quando o mercado cai muito rápido e o resultado das empresas não cai junto. Quando que a gente deve começar a ficar um pouco preocupado? Quando os resultados das empresas em que a gente é sócio começarem a apresentar piora sucessivamente. Então, passa ali um trimestre, 1 ano, 2 anos, que a empresa está apresentando resultado cada vez pior, aí sim é uma situação que pode ser delicada, dependendo também do tipo de empresa, do setor que ela está envolvida, igual, por exemplo, empresas do setor de commodities, é comum que elas passem anos ruins, porque o preço varia em função
da commodity, né, do produto dela. Ela não consegue colocar preço no próprio produto, que o preço é vendido de acordo com o mercado internacional. Exemplo, Petrobras com o petróleo, Vale com o minério de ferro, Usiminas com o preço do aço e assim por diante. Então esse tipo de empresa ela é mais sensível a essas oscilações em relação às commodities. E aí o que acontece é que quando vem um ciclo muito negativo, ela costuma cair às vezes 60%, 70%, os Minas mesmo chegou a cair quase 95% ali de 2008 a 2016. Em compensação, quando esse tipo de empresa apresenta uma recuperação também, a recuperação é muito forte, muito rápida e costuma multiplicar as ações por várias e várias vezes ao longo do ciclo. Então esses ciclos costumam durar aí de 5 a 8 anos às vezes, né? Pode ser, não ter um prazo certo aí, que depende da questão da economia global, mas normalmente ele à medida que sempre que ajusta esse ciclo, você pega compra uma ação dessa num ciclo favorável, aquela parte você vai valorizar muitas vezes o seu capital ali. Então a base de uma carteira de investimentos bem sucedida, ela deve ser montada principalmente com ativos mais defensivos. Então a gente acompanha que quem consegue montar uma estratégia de montar ativos defensivos e que vai fazer esses aportes regulares, mesmo que pequenos, tá, mas frequentes, ele vai diluindo o preço médio ao longo do tempo e vai tendo os melhores resultados do que as pessoas que ficam tentando acertar os melhores momentos para poder comprar. E a nossa visão muda muito em função disso, porque principalmente quando acontecem esses cenários negativos, que é onde está o pessimismo muito forte, é sempre quando surgem as melhores oportunidades. Porque a ação só cai, os ativos de um modo geral, eles só apresentam esse tipo de queda quando principalmente acontecem notícias ruins. Eles não vão cair num cenário bom. Quando o cenário estiver claro, estiver tudo tranquilo, estiver tudo favorável, com certeza os ativos já vão ter subido muito. E aí já não vai ser mais a hora de comprar. Então a gente tem que ter cuidado para a gente poder estar sempre tendo essa forma de observar inversa, né? A gente está olhando com o olhar contrário, porque ali a gente consegue aproveitar essas oportunidades e se a gente souber escolher os melhores ativos nesses momentos, obviamente a gente não vai acertar todos, é claro que a gente eventualmente vai comprar algumas ações que não vão andar muito, outras que eventualmente vão cair também, mas na grande maioria, a gente fazendo uma carteira bem estruturada, ela vai apresentar a valorização, ela vai apresentar esse crescimento, porque vão ser as que vão subir, as que vão estar mais bem colocadas ali dentro, vão apresentar uma multiplicação tão forte que vai compensar todas as outras que andaram menos. Então esse é um ponto muito importante para a gente poder analisar nessa montagem de carteira. Então quando a gente livra dessas frias, que a gente evita comprar esse tipo de ativo muito arriscado, a gente já protege bem o nosso capital e evita que esse tipo de perda, que demora às vezes muitos anos para ser recuperadas, aconteça dentro da nossa carteira. Então eu observo aqui das pessoas que eu já acompanho há cerca de 2 anos, a queda que elas apresentaram na carteira agora recente foi mínima, porque a base da carteira ela é toda composta, inclusive algumas até praticamente positivas, porque com o efeito que vem dos dividendos e com os ajustes de algumas empresas cíclicas, né, isso aí foi bem defendido aí diante desse momento aí. Então, algumas regras básicas a gente tem que seguir com muita disciplina. Então, por exemplo, o fato de entrar em empresas que estão abrindo capital é um ponto muito delicado para ser observado, porque a empresa que está abrindo capital, qual que é o maior desafio? Pode ser o negócio mais promissor do mundo, mais interessante do mundo. Só que a grande maioria das vezes essas empresas entram para a Bolsa de Valores cotadas a um valor muito alto e a gente não consegue, sem a empresa ainda estar sendo negociada na Bolsa, ter uma avaliação muito precisa do negócio. Porque muitas vezes, quando ela ainda era de capital fechado, os dados, né, as informações ali de balanço e tudo, obviamente, quase sempre, elas não tinham, se ela não fosse SA de capital aberto, ela não tinha necessidade de publicar todos os balanços e tudo. Então, várias informações numa empresa SA normal, que não é de capital aberto, você não tem acesso a certos dados, né? Então você não sabe exatamente como funciona ali dentro. E à medida que ela se expõe no mercado, aí sim, ela passa a ser visível para todos os investidores, todo mundo começa a analisar a empresa mais a fundo e aí vai precificar ela com o valor correto, quanto que ela deveria valer de verdade. E ali é o ponto que muitas vezes o mercado penaliza essas empresas, que avalia ela novamente com um preço muito menor do que ela entrou cotada dentro da bolsa. Tá certo? Então, muito cuidado, assim, sempre que uma empresa for abrir capital, a minha forma de investir atualmente, eu espero pelo menos cerca de 5 anos.
Tá? Eu não tenho nenhuma empresa na minha carteira que teve capital aberto há menos de 5 anos. Então, eu acho uma questão de prudência, porque eu acompanhei ao longo do tempo dentro da Bolsa que normalmente o mais é menos. Tá? Então, toda vez que a gente começa a querer aumentar muito o ganho, ali é que vem as perdas em seguida. Então, se você começa a proteger o seu capital, você encarar a Bolsa de uma forma defensiva, então, ao contrário do que muita gente enxerga, né, que a Bolsa é um jogo, que você pode ficar rico muito rápido e pobre muito rápido, existe uma maneira muito defensiva de operar dentro da Bolsa, que vai te trazendo ganhos consistentes a partir de uma montagem de uma carteira bem estruturada, comprada com ações mais defensivas. E ali você vai tendo um resultado consistente, porque você sai fora desse tipo de perda grande que acontece quando você começa a fugir dessas regras básicas aí de proteção. Então, com raríssimas exceções, a gente deve analisar empresas que estão na Bolsa há menos de 5 anos. Quase todas as pessoas que eu andei acompanhando aí nessas últimas semanas que compraram ações de IPO, a grande maioria perdeu muito até então. Né? Então, até o momento, estão amargando uma perda bem considerável em suas carteiras com esse tipo de ação. Outras pessoas, eu tenho um outro ponto que aconteceu também, que eu observei bastante, é que muita gente comprou até sim boas empresas, escolheu empresas muito sólidas, muito estáveis, que devem fazer parte da maioria das pessoas, só que num momento ruim. Então a pessoa não conseguiu ter essa avaliação, né, de entender se podia comprar aquela empresa ou não, se ela estava no momento razoável para comprar, interessante para comprar, e comprou aleatoriamente só por ouvir falar que a empresa era boa. E aí ela acabou comprando muito caro e agora está amargando aí uma situação de uma perda bem grande aí na carteira. Né? Então eu vi algumas pessoas muito incomodadas aí com a questão da ação da B3, né, uma ação da própria Bolsa mesmo, muito em função disso, porque compraram às vezes a ação no momento não muito adequado. E aí pegaram ela quando ela estava com os múltiplos muito elevados, porque justamente por ser uma empresa muito boa, às vezes o mercado exagera na precificação, tanto para cima quanto para baixo. Então, no momento atual, a gente está vendo que algumas empresas estão realmente baratas, porque já deveriam estar nessa faixa mesmo, por isso que eu estou falando, só algumas que eu acho que talvez não vão recuperar ou vão levar muitos anos para recuperar. Em compensação, existem outras que estão baratas por especulação, que o pessoal exagerou na dose e em pouco tempo elas devem voltar para o preço que elas eram e com certeza superar o preço anterior, que estão muito depreciadas injustamente, injustificadamente, que são movimentos normais de mercado, que sempre de tempos em tempos o mercado é soberano e ele vai definir ali para onde que vão as cotações das ações. E aí quando a gente começa a tirar o foco dessa parte das cotações, a gente começa a focar na parte de renda, né, de usar a Bolsa de Valores como uma geradora de renda para a gente faz com que toda essa base mude, né? A gente saia muito dessa parte de entrar nesse sofrimento que acontece às vezes quando acontecem essas quedas. E a gente conseguir aproveitar com clareza, né, você está com a cabeça fria para tomar as melhores decisões nesses momentos mais difíceis. Então, a gente focando na Bolsa como renda, o que faz muito sentido? Então, as pessoas pensam muito somente na questão de valorização de patrimônio. Então, a questão do patrimônio, ele dentro da Bolsa, ele vem como consequência. Então, naturalmente, à medida que a gente acaba selecionando boas empresas, o crescimento do nosso patrimônio, ele vai acompanhando ao longo do tempo. Então, a gente tem que tirar esse foco dessa parte, porque as pessoas falam assim, poxa, mas você vê uma pessoa muito rica. Aquela pessoa que é muito rica, que tem muito patrimônio mesmo, ela vive de vender o patrimônio dela? É assim que funciona? Se a gente vê pessoas que ficaram ricas em outras áreas. Então, qual que é o objetivo? Você vai montar uma carteira de ações, se você não comprar ativos que geram renda, ou qualquer tipo de ativo. Então, você vai estruturando a carteira com uma série de ativos para chegar numa fase da sua vida e você vai começar a vender esses ativos para poder usufruir dessa renda. Tem algum sentido nesse tipo de operação? Porque aí, se você começar a vender tudo, você vai acabar sem dinheiro de novo. Então, assim, é importante que a base das nossas carteiras, elas tenham um ativo que nos gere renda, ou seja, a gente vai usufruir de uma renda que vai ser gerada a partir da manutenção daquele ativo. Se você pegar o livro mais básico de educação financeira que tem, né, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, o mais simples de todos, o mais comum que muita gente conhece,
a essência daquele livro é essa, a diferença entre o pai rico era quem tinha os ativos e o pai pobre é quem tinha os passivos, né? Então a diferença entre o ativo e o passivo, basicamente, ela é o ativo, você compra ele que é um gerador de renda. Então você compra uma casa e você aluga, você recebe uma renda daquela casa. Você compra um ativo que está te gerando renda, tá certo? Então sempre que você investe em um fundo imobiliário, ou seja, você comprou um pedaço de um imóvel, aquele imóvel sendo locado, você está recebendo uma renda por aquilo ali. Então as pessoas tendem a ter uma tranquilidade financeira maior à medida que ela tiver mais ativos trabalhando para ela. Então um empresário muito bem sucedido, às vezes muito rico, ele é o quê? Ele tem vários ativos, ele tem várias empresas que estão gerando renda para ele. Ele não vai estar em todos os lugares e aqueles ativos vão estar gerando dinheiro, muitas vezes até com pouco trabalho, ali, com pouco esforço em algumas situações. E esses ativos que a gente está estruturando, eles principalmente são focados em quê? Em renda passiva, ou seja, forma de gerar renda para a gente que não dependa diretamente do nosso trabalho. Para isso a gente precisa construir essa carteira, que poucas pessoas vão ter oportunidade de construí-la de uma vez só, né? Porque praticamente ninguém tem lá um capital suficiente grande para poder colocar tudo de uma vez e ficar só usufruindo daquela renda. Então ela vai ter que construir aquele processo ali ao longo do tempo, e essa construção é feita através desses aportes mensais. Então a gente separa claramente essa questão do ativo e do passivo, e a gente começa a focar em comprar esse tipo de ativo que vai gerar essa renda para a gente. Então dentro disso, as ações estão entre as melhores ativos geradores de renda. Por quê? Porque dentro das empresas é que é gerada a riqueza da sociedade atualmente. Então a riqueza ela é gerada ali dentro porque tem um monte de gente trabalhando, e ali está sendo gerado sempre aquela parte do excedente do lucro, ele é reinvestido no negócio para poder ampliar aquele negócio, ou então distribuído ao sócio na forma de dividendos. Então quando a gente entende essa estrutura de que a própria base do funcionamento da sociedade ela depende do funcionamento das empresas, da lucratividade das empresas, e a partir disso a gente começar a usufruir dessa renda possível através da sociedade nas empresas que a Bolsa de Valores oferece. Então essa oportunidade que a gente tem, ela é basicamente de justamente apontar que na Bolsa a gente consegue ter acesso às maiores empresas brasileiras. Então as empresas, não só brasileiras, né, como mundiais também, através da Bolsa Americana, né, da Europa também a gente consegue ter acesso e tudo. Mas resumindo, né, assim, facilitando aqui a questão do entendimento, na Bolsa Brasileira a gente tem empresas enormes, muito bem administradas, que a gente consegue ser sócio daqueles negócios e participar desse lucro daquele negócio. Então, às vezes a pessoa, antigamente era muito comum, né, os bancos cobravam muitas taxas, né, taxa de manutenção, taxa de um monte de coisa, então a pessoa ficava, mas banco, né? Então você pode ficar sócio daquele banco. Então, ao invés de você incomodar com aquela taxa que ele está cobrando, você passa a ser beneficiado por aquela taxa que ele cobra dos clientes, tá certo? Então, ele gera o lucro dele através da diferença dos empréstimos, né? Do spread do que ele capta entre o que ele empresta, e aí a gente aproveita. Grande Antônio, um abraço para você, meu amigo, você está sumido, bom te ver por aqui, viu? Então, assim, é mais ou menos nessa linha, tá gente? Então, é isso que eu queria passar hoje, para a gente poder pensar muito assim, nessa possibilidade de montar uma carteira bem estruturada, que isso faz diferença para a gente ao longo do tempo. Então, é aquilo que eu falei. Então, saber como montar isso, como estruturar isso de uma forma simples, prática, que a gente possa aplicar, que é acessível a qualquer pessoa. Então, assim, a pessoa pode começar com R$100, com R$500, com R$1.000, com R$2.000. Então, assim, cada pessoa vai dentro da sua realidade. E os aportes também, o legal é que eles não são obrigatórios. Então, aconteceu um mês que a pessoa ficou mais apertada, não pode comprar, não muda nada. Não é isso que vai fazer a diferença. Agora, o tanto que aquilo ali vai impactar ao longo do tempo, se a pessoa conseguir montar essa carteira por um tempo maior, aí sim, porque aquilo ali vai fazer uma diferença muito grande. E o ponto crucial é normalmente o primeiro ano, né? O primeiro ano acho que é o mais difícil de todos, o primeiro para o segundo ano, porque os resultados a gente ainda não tem muita convicção. É um ambiente novo, né? Uma coisa que a gente não está acostumado no dia a dia muitas vezes, não conhece muito bem como é que funciona do mercado, e os resultados muitas vezes ainda são pequenos, porque o capital às vezes ainda está no começo, ainda é muito pequeno, então a pessoa vê, principalmente essa linha de dividendos, ali cai às vezes os valores muito pequenos, então a pessoa naturalmente acaba às vezes desanimando um pouco, ficando ali um pouco preocupado se está no caminho certo, muitas vezes acabou comprando, igual eu falei mais no começo, de várias ações ruins, e a carteira está apresentando uma queda grande, a pessoa está meio perdida.
Só que isso, a qualquer momento, a pessoa pode tomar a decisão de fazer esse ajuste. Falar assim, a partir de agora, eu quero ter mesmo uma metodologia sólida, consistente, para poder fazer com que isso aqui valha a pena, com que isso aqui faça sentido, que a gente não fique investindo aleatoriamente, escolhendo ativos de qualquer forma, e aí ficando simplesmente sem uma estratégia definida para poder ter um norte, para poder colher esses resultados. A gente fica, quem não tem estratégia, ela fica 100% à mercê do mercado na torcida, né? Então, assim, é uma coisa muito da nossa cultura de brasileiro, né? Então, da questão de gostar de futebol e tal, acho que está muito ligado a isso, porque as pessoas ficam naquela torcida. Então, compra um ativo, compra uma criptomoeda, compra não sei o que, vai torcer, vai subir, tem que subir, vou ganhar, não sei o que. E na prática não é assim, começa a cair, a pessoa fica como se fosse o time dela, né? Tomando um gol ali, perdendo. Então, a pessoa faz essa analogia e gera essa confusão, e na Bolsa de Valores não tem nada a ver uma coisa com a outra, é totalmente diferente, porque se você entrar com esse espírito de torcedor dentro da Bolsa, sua chance é nula, né? Então, fatalmente, rapidinho você vai acabar sendo expulso do jogo, tá? Porque o mercado apresenta esse tipo de movimento e nada impede que, mesmo ele tendo dado uma leve recuperada hoje, que ele venha cair ainda mais 5, 10, 20% agora, e tanto os outros ativos também. Se a gente falar a questão lá da Bolsa Americana, que subiu muito e tudo. Agora a gente faz a analogia seguinte, poxa, é muito comum a gente analisar que acontece muita alternância, às vezes, em relação ao movimento das bolsas. Então, na década de 2000, a Bolsa Americana foi um fracasso, tá? A Bolsa Americana caiu ao longo da década inteira, cerca de 14%. Na última década aconteceu o oposto, a Bolsa Americana subiu demais de 2011 ali até agora 2021, e a Bolsa Brasileira subiu muito menos nesse período, né, de lá para cá. Se a gente analisar em dólar, na verdade a nossa Bolsa ainda não recuperou o topo lá de 2008. Então aconteceu essa desvalorização grande do dólar, ou seja, está muito depreciada a nossa Bolsa aqui. Agora, nada impede que de agora para frente isso comece a se inverter, ou de algum tempo para frente. Tá certo? Então, isso é um ponto assim, bem, que até que eu estou vendo aqui o Thiago chamando a atenção, né, Thiago, com relação que o grande problema é o imediatismo, exatamente. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Acho que qualquer pessoa agora teve a mega da virada, acho que muita gente exercitou esse sonho aí, né, de comprar. Eu mesmo fiz a minha fezinha lá, não foi contemplado, né? Então, eu acredito que ninguém que está aqui foi, né? Porque se tivesse, não estava aqui, né? Claro. Comprar ali e você poder ganhar um prêmio muito grande, né, de um dia para o outro. Você compra um bilhete de loteria e você é sorteado, mas a chance é muito pequena, né? Então você vê pela estatística lá, é uma em, sei lá, 60 milhões e tudo. Então é muito difícil a gente ficar acreditando que a gente vai resolver a nossa vida numa grande tacada, né? Que é o que o Thiago está comentando, que o grande problema é o imediatismo. Todo mundo quer, até eu quero, qualquer um quer, só que a gente vê que a chance desse caminho dar certo é mínima. A gente praticamente não conhece histórias de sucesso de pessoas que conseguiram com uma única tacada. Isso é mas tão pequeno, é tão difícil, é tão pouco essa probabilidade, que definitivamente eu acredito que não vale a pena a gente ficar atrás dessa esperança. Não é o caminho consistente, porque entre as pessoas que tentaram dar essa grande tacada, tem 99 por trás, né, entre 100, tem 99 por trás que todas tomaram ferro. Agora, nesse outro caminho que a gente está passando, a gente está mostrando justamente a diferença de que existe um caminho consistente onde que é o contrário, todo mundo, tá, gente? Isso é uma regra, assim, todo mundo que consegue fazer aquilo ali com disciplina e paciência vai ter resultado positivo, porque é uma questão, primeiro porque é uma questão de matemática, é uma questão simples, onde que você soma 1 mais 1, você vai chegar em 2, se você somou 2 mais 1, você vai chegar em 3, e assim por diante. Então, naturalmente, o seu patrimônio vai crescendo ao longo do tempo, porque você está somando ele sempre, tá certo? E aí, os ativos, quando a gente sabe escolher as empresas, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar a riqueza dentro daquele valor que você está investindo. Então, esse é um grande ponto para a gente poder observar. Então, é um caminho realmente consistente, acessível para qualquer pessoa. Não é um caminho acessível só para aquele cara que chegou lá. Agora, é lógico, gente, que é proporcional o tempo que vai levar e aonde cada um vai chegar, é proporcional ao dinheiro que a pessoa vai aportar. Então não tem mágica. A bolsa sozinha, sem dinheiro lá dentro, ela não vai trabalhar para você. Então, ou seja, você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, obviamente, quanto mais dinheiro você colocar, mais resultado você vai ter. Imagina que cada nota é como se fosse uma nota de 100, são 100 soldados trabalhando para você. Então você vai multiplicando, é mais soldado trabalhando para você. Ou seja, ele está ali dentro, então você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Isso aí vai te gerando essa tranquilidade futura. Então é um caminho a ser construído.
construído de forma sólida e consistente. Então, eu estou vendo aqui o Cris comentando, né, que tem só 2 anos de bolsa, a carteira é negativa. Sempre com grandes quedas, continuo comprando boas empresas, pensando daqui 10 anos. Exatamente, Cris, muito, muito bom o seu comentário aqui. Essa queda que você está falando de 2 anos, ela é absolutamente normal, tá? Assim, eu mesmo tenho dentro da minha carteira vários ativos, que eu até hoje não recuperei mais o preço, só que o que acontece? Alguns ativos específicos subiram bastante, apesar de toda a queda. Então, houve um equilíbrio nesse ponto, né? Então, eu consegui, de certa forma, compensar um pouco nisso. E é o que vai acontecer na sua carteira, com certeza também. Você vai ter ativos, né? Se você continuar selecionando bem realmente os seus ativos, que vão subir tanto, tá certo? E que vai puxar a sua carteira, e aqueles que estiverem te atrapalhando não vão pesar mais, mas aí para isso a gente tem algumas estratégias. Então é um ponto que eu tenho ajudado muito as pessoas assim, a tomar muito cuidado justamente com esses aportes. Então às vezes as pessoas ficam querendo salvar, eu estava comentando hoje com um cliente que eu conversei mais cedo, que pessoas às vezes ficam naquela ansiedade de salvar aquelas posições perdedoras reduzindo o preço médio. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, porque é um dos caminhos mais fáceis da destruição. Porque se a empresa estiver ruim, ela não vai parar de cair, gente. Ela vai dar uma recuperadinha por um tempo e ela vai voltar a cair, porque no longo prazo os ativos vão acompanhar sempre os fundamentos, tá? O lucro, o resultado da empresa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para justamente nesse momento de carteira em queda, saber aonde continuar colocando. Então, se você está com esse foco para daqui 10 anos, e você continuar comprando os ativos bons que vão te gerar renda, você não precisa realmente se preocupar de forma nenhuma com essa oscilação de patrimônio. É justamente isso, tá? Então a questão do patrimônio, que é a diferença, o que desafia muita gente dentro da bolsa é que o nosso valor todo, ele aparece para a gente ali todo dia, toda hora. Então você está o tempo todo vendo quanto que o seu dinheiro vale, digamos assim, né? E isso gera com que você fique muito inseguro, às vezes, quando cai. Se você compara com outros ativos, igual se você tiver um imóvel, por exemplo, você tem uma casa. Quando tem uma crise no setor imobiliário, com certeza a sua casa vai desvalorizar, ou pelo menos vai ficar um tempo estagnada, que você vai ter dificuldade de vender aquela casa por aquele valor. E quando houver um boom imobiliário, vai acontecer o contrário, sua casa vai valorizar bastante, porque o mercado é cíclico. Então, dessa forma, a gente tem mais dificuldade de avaliar a casa, porque sua casa não fica anunciada o tempo todo à venda para você saber o tanto que ela está oscilando. Então é mais tranquilo, você compra uma casa, deixa lá, você sabe que daqui a uns anos provavelmente já vai estar valendo bem mais, um apartamento, o que for. Na bolsa é diferente, porque essa oscilação ela é feita segundo a segundo, o tempo todo, ali, cada ordem de compra e cada ordem de venda, e são N fatores que influenciam essa queda. Ontem mesmo o Banco Inter despencou, provavelmente muito em função também de um stop, né? Ontem ou anteontem parece, de um grande fundo que tinha uma posição grande, alavancada, e que houve uma perda grande, ele precisava pagar a chamada de margem, e aí ele precisou vender uma posição grande das ações do Banco Inter, né? Pelo menos foi o burburinho que eu ouvi falar ontem que teve essa venda em função disso. Então, são coisas que você não controla. Então, por conta disso, a ação cai, porque o cara vende lá 20 milhões de ações de uma vez e impacta. E aí você fala, pô, agora a empresa ficou ruim porque a ação caiu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato da ação cair é uma coisa, tá? O valor dela no mercado, e outra coisa é a questão do negócio em si. Tá certo? Então, é isso aí. Continua nesse caminho que vai dar certo aí. O Arthur tá aqui também, Arthur. Tá junto aí. É isso mesmo, tá com um aporte pequeno por enquanto. Mas esse é o caminho mesmo, Arthur. É o importante. Eu acho que até ideal, até foi bom você comentar disso, assim, quem para começar na bolsa, o ideal é começar pequeno mesmo, é começar com pouco dinheiro, a pessoa dá a oportunidade de conhecer, porque ali ela erra pequeno, ela está melhorando a estratégia dela, ela está ajustando os pontos ali, o tipo de ativo que ela quer escolher e tudo. Então ali ela não tem muita, ela vai ajustando mais rápido, porque ela não vai ter uma perda muito grande. Agora, se a pessoa já começa com um dinheiro muito grande, ela assusta muito, ela não está preparada ainda com aquelas oscilações, não está acostumada, ela acaba sendo expulsa mais rápido do jogo. Então esse é um ponto muito importante também, para você começar mesmo com, o importante mais é a frequência. Né? Então, já que você tem um outro negócio paralelo que você está investindo, foca no seu negócio, continua, né, desenvolvendo a sua atividade principal, porque ela vai ser o principal motor dentro da bolsa, mas não deixa a bolsa de lado não, porque aí você vai ter esse tempo de aprendizado, gente. O aprendizado dentro da bolsa é só
dentro da bolsa, é só na prática, não adianta. Qualquer teoria, qualquer livro que você lê e tal, enquanto você não colocar o seu dinheiro lá dentro, as coisas você não vai conseguir entender de verdade como funciona. Pode ser pouco dinheiro, não precisa ser muito, igual a gente vê ações que custam R$5. Então assim, mas a pessoa precisa começar a entender, porque o dinheiro, gente, ele é muito ligado à questão das emoções. Então as pessoas tomam muitas decisões financeiras com base em emoção. Então as pessoas compram muitas coisas por impulso, as pessoas fazem decisões de despesas, gastos por impulso. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Então só na hora que você está lá dentro que você consegue entender melhor essa questão na prática, né? De ver como que funciona com o seu dinheiro lá dentro. Aí sim você vai sentir, opa, pesou, senti aqui essa queda, ficou difícil essa situação, aí você entende, né, até onde você pode, quanto você pode colocar em ações ou não, porque as carteiras, basicamente, o primeiro passo que a gente sugere é ter uma estrutura de renda fixa. Então, a pessoa quer começar a montar uma carteira sólida, ela tem que deixar o dinheiro na bolsa, preferencialmente, realmente com prazo longo, porque o foco dela é a geração de renda, ou seja, é uma renda que vai gerar uma tranquilidade financeira para você. Então não pode ser o dinheiro para você colocar, deixar ali um tempinho, depois resgatar, depois coloca de novo, tira de volta, porque muitas vezes vai acontecer o quê? Você vai precisar do dinheiro numa hora que a bolsa estiver muito ruim, e aí você vai acabar perdendo, tá certo? Então eu tô vendo mais um comentário aqui, que a carteira tá com uma queda de 8%, tá tranquilo, tá ótimo, né? Então assim, uma queda de 8%, é o sinal de que sua carteira está muito bem estruturada, sua carteira com certeza está com ativos bem defensivos, provavelmente com correlações negativas, né? Enquanto um cai, o outro segura, né? O outro às vezes até sobe. Então existem ações, tá, gente? Então, por exemplo, se a gente analisar algumas empresas do setor de exportação, então Vale, Bradespar, Klabin, Suzano, às vezes a própria Petrobras também em alguns momentos, elas às vezes são ações que às vezes andam um pouco ao contrário. Petrobras não muito, mas Vale, essas outras, porque elas são muito beneficiadas em função do aumento do dólar. Então, às vezes, nas crises o dólar tende a subir e essas empresas lucram mais. Quando acontece o contrário, que a economia melhora muito, essas empresas tendem a ter lucros menores, porque elas são exportadoras, com dólar mais barato, elas ganham menos. E aí tem um resultado, às vezes, um pouco pior, as ações caem ou se valorizam menos. Então, a gente ter uma carteira com ativos um pouco assim diferentes, né, que a gente fala de correlação dos ativos, às vezes, negativa, isso aí fica uma estrutura mais clara e faz com que a gente tenha uma carteira mais bem montada, digamos assim, né? Então, pode ficar tranquilo, porque e nem olha para isso, viu? Essa parte de queda de 8%, isso aí não é nada mesmo. Foca mesmo em ter bons ativos, continuar comprando numa queda dessa, melhor ainda, que eu estou vendo o Thiago comentando aqui, que hoje então isso é sensacional, Thiago, você já está conseguindo enxergar o mercado com a visão de quem ganha dinheiro a longo prazo, tá? De torcer, né? De ser bom o mercado cair, de aproveitar isso mesmo como oportunidade, ter essa clareza, né? O cuidado que chama atenção de novo é para realmente firmar nos bons negócios, né? Então, se o bom negócio tem que ser bom de verdade, porque se ele parecer que é bom negócio e não for, né? Se você achar que aí vai ter a chance de perda mesmo, né? Então é um ponto para poder chamar a atenção. Mas aí, se você está conseguindo enxergar o mercado da forma que você está comentando, de que consegue enxergar isso como oportunidade de verdade, ter clareza, tranquilidade para poder continuar comprando, a sua chance de resultado é muito grande, porque o mercado normalmente ele testa a gente. Então, às vezes, quando a gente ainda está tranquilo, é porque às vezes ainda não caiu o suficiente. Então, normalmente ele leva assim, cada um a uma situação extrema. Quando você começa a ficar realmente com dúvida, se você está na estratégia certa, se aquilo ali você pode ter mesmo risco de perder tudo, costuma ser onde que o mercado começa a recuperar, né? Até uma coisa curiosa que acontece, porque ele vai nos testar, tá? O mercado ele funciona dessa forma. Por que ele está caindo ainda? Porque ainda tem gente que não tem essa convicção. As pessoas às vezes falam que vão fazer, não, tá tranquilo, caiu, não vou fazer nada, sei que eu não posso vender agora, né? Mas na hora mesmo do vão ver, a hora que a pessoa enxerga, vê que, sei lá, colocou 10 mil e só tem lá 3 mil, a pessoa desespera, fala, deixa eu salvar esses 3 mil antes que eu perca tudo, e ali ela toma a pior decisão possível, né? Então é bem nessa linha aí. Grande Cris, abraço para você aí, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Boa, aqui, ó. Tem uma pergunta aqui a respeito de como achar o valor de uma empresa de uma forma fácil para os pequenos investidores.
Questão seguinte, a questão do valuation é uma situação, muito difícil, eu acho, um pequeno investidor conseguir fazer uma análise profunda de uma empresa, né? Esse tipo de análise, mesmo os grandes bancos, assim, os grandes fundos que fazem análises muito profundas, elas muitas vezes também não acertam. Por quê, gente, que é muito difícil? Porque a gente lida com um histórico da empresa, né, o que ela apresentou até o momento de hoje, e a gente está lidando também com uma projeção futura. E se tem uma coisa que o ser humano não tem controle absolutamente nenhum, é justamente do futuro. Então, assim, ninguém sabe exatamente nada do que vai acontecer daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui 2 dias. Imagina daqui 20, 30 anos. Né? Então, é uma situação muito delicada a gente fazer uma projeção usando essas técnicas que existem, cursos, né, super complexos de valuation, que você faz ali um fluxo de caixa descontado, mas você tem que fazer uma taxa crescente, uma taxa, né, média para fazer uma estimativa e tal. É o que acontece muitas vezes com essas previsões de mercado, que acontece muito no começo do ano. Se você observar a previsão do ano passado de dólar, de PIB, de inflação, de taxa de juros, ninguém acertou nada, de bolsa, né? E se você ver de novo desse ano para o próximo ano também, ninguém vai acertar nada. Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que, assim, tem alguns detalhes que já fazem com que a pessoa já evite muita fria, né? Que é, por exemplo, primeiro passo é a gente olhar a questão do histórico da empresa e a questão do lucro. Então, se eu vejo algumas pessoas com a carteira, então você vê que lá um site bem simples que todo mundo deve conhecer, que chama Fundamentos, né, com U, www.fundamentos.com.br. Lá você coloca lá seu ticker da empresa e vai dar algumas informações básicas ali na primeira parte, tá? Muitas pessoas não entendem muito o que passa ali e tal. Tem uma segunda aba que você coloca lá na parte de gráfico, você vai ver a parte dos resultados, vai ter lá um gráficozinho de lucro. Se você for naquele gráfico de lucro, que ele mostra lá um histograma de barras, ele está na parte de baixo lá, e você vê basicamente qual que é o histórico de lucros daquela empresa e a consistência daqueles lucros, já é um caminho para você sair de um monte de fria. Então, se você pegar a sua carteira inteira, né, qualquer um de nós aqui pegar a carteira inteira e der uma olhadinha em como estão os gráficos de lucros da nossa empresa, você vai ver que provavelmente a gente escolheu empresas sem observar esse critério básico de eliminação, tá? De procurar empresas que tenham lucros consistentes. Alguns lucros podem oscilar de acordo com commodities, esse tipo de coisa, mas ali você já elimina um monte de empresa. Então, basicamente, a gente faz essa comparação entre o resultado que ela vem obtendo, os lucros que ela vem obtendo, em comparação com a cotação. Se você fizer essa análise, a gente já consegue ter uma estimativa de diminuir grande parte dos erros, pelo menos os mais grosseiros. A gente já sai fora de muito problema simplesmente fazendo essa comparação entre preço, né, cotação de preço que vinha da empresa com relação à questão da situação do lucro, tá certo? E aí você está perguntando também a respeito de saber o melhor momento. Então, o melhor momento é justamente esse de aproveitar, né? Quando com o tempo, o que vai acontecendo? A gente vai familiarizando muito com algumas empresas que a gente já tem e a gente começa a comparar assim, ó, quando ela tinha, vamos colocar assim, em média, a empresa lucrava, sei lá, 1 bilhão por ano, em média, 1 bilhão e 100, 900 milhões e tal. E quando ela ficou ali muito tempo, o mercado numa situação normal, alguns anos atrás, lucrando nessa faixa, a cotação da ação ficou na faixa de R$20, vamos colocar assim. E aí, o que aconteceu com essa empresa depois? O lucro dela passou para 1 bilhão e 500, 2 bilhões, dobrou, e a empresa continuou nos R$20. Então, quando acontece uma situação dessa, a gente chama de uma divergência, né? Então, ou seja, a cotação da ação não subiu ou até caiu, às vezes a cotação foi para 10, tá? E o lucro da empresa saiu de 1 bi para 3 bi. Então, assim, aconteceu a coisa mais insana possível. Como é que, se o lucro dela vem crescendo, saiu de 1 bi, foi para 2, para 3, a cotação vem caindo de 20 para 15, para 10, ou seja, isso é uma grande oportunidade. Então, é nessa hora, quando acontece esse descolamento, a gente começa a ver que o mercado vai se ajustar em algum tempo, porque no longo do tempo, isso aí essas linhas vão se encontrar de novo.
pode acontecer a situação ruim é o seguinte, o resultado da empresa começar a piorar. Aí sim é um pouco preocupante, porque o lucro dela começa a está acontecendo o contrário, é o que está acontecendo na Bolsa agora. Então, empresas do tipo Vale, Petrobras e várias outras, né, estão apresentando lucros crescentes, os lucros continuam aumentando. O resultado da empresa, o funcionamento da empresa está perfeito. Até então não tem problema nenhum acontecendo na empresa. Só que a cotação vinha caindo bastante. Né? Então, ou seja, é um momento onde que abre uma possibilidade. Daqui a pouco isso vai se ajustar. Né? Ou o lucro dela vai começar a cair por algum motivo, ou então o preço vai subir, vai né, ir para o valor que deveria valer. Tá certo? Tiago está perguntando que queria uma aposentadoria, renda passiva que investe desde 2015. A meta de liberdade. Não, perfeito. Então você tem um longo prazo aí pela frente. Com certeza você vai atingir sua meta. Você continuando escolhendo bons ativos. Isso aí acontece muito antes do que a gente pensa, gente. Pelo seguinte, aí também é uma questão de matemática também, que é a parte de mais ou menos assim, cerca de 5 anos, mais ou menos, de 5 a 7 anos, né? Vamos colocar um cenário assim. Os aportes tendem a igualar ao valor da renda gerada pela empresa, tá certo? Pelos dividendos ali, pela renda recorrente. Então, se você faz um aporte de, vamos colocar R$500 mensais, R$1.000, o valor que for, né? Vamos falar 1.000 para facilitar a conta, mais ou menos daqui 5, 7 anos, você já vai ter pelo menos esses R$1.000 de renda mensal para o resto da sua vida. Tá certo? Então você montou essa estrutura ali que vai te gerar renda para sempre, mesmo se você parar de aportar, você vai ter aquela renda ali para sempre, tá? Isso aí baseado nessa média aí. E a partir desse momento que você faz essa estrutura, essa renda sua começa a crescer mais fortemente a partir aí justamente aí do 5º ao 7º ano. Por quê? Se você continuar aportando, você vai ter a renda dos seus dividendos, te pagando, mais a renda que está vindo complementar, que é a renda do que você está aportando no mercado. Então você dobra. E esse dobro ali que acontece, né, que você passa a aportar 2.000 a partir do mais ou menos ali do 6º ano, né, se for esse caso de 1.000 aí, você começa todo mês a ter mais um pouquinho, porque se você está comprando mais ações, ela vai pagar mais dividendos, então de 2.000, desculpa, vai para 2010, 2015, 2020, 2025, 2028, e ele vai aumentando, aquilo ali todo mês vai aumentando um tiquinho, porque você vai estar mantendo os 1.000 de aporte, então seu aporte não subiu, mas a sua renda, pelo número de ações que você vai acumulando, ela vai aumentando. Tá certo? Então, é bem nessa linha assim, tá, gente? Realmente não tem dúvida que o investimento em ações, ele para esses planos de longo prazo, principalmente para aposentadoria, assim, é imbatível, né? Assim, é imbatível. Até estou vendo um comentário aqui do Luiz, né? Pagando 500 de previdência e time tá jogando dinheiro fora. Luiz, é bem interessante, bacana aí, obrigado pelo comentário. Assim, eu tenho visto muitos clientes agora mais recentes que estavam mesmo com planos de previdência privada e estão muito desanimados, assim, né? Pessoas que estão há 10 anos, 15 anos já e vê que quando elas analisam o que elas colocaram em relação ao dinheiro que elas têm, o crescimento foi, assim, absolutamente irrisório. Tá, gente? O crescimento tem sido mínimo, assim, porque muitos são fundos extremamente conservadores, outros são extremamente mal gerenciados. Tá, gente? E o conservadorismo dentro do fundo, né, do fundo de previdência, ele é um grande erro, porque muitas vezes esses fundos não recompõem a inflação. Então a gente está vivendo um momento, um cenário de inflação muito alta. Então se a gente não tiver investido em ativos reais, tá, em ativos que protejam da inflação, a gente não tem não consegue se defender, não consegue se proteger. E se a gente está traçando um horizonte aí de 20, 30 anos para Previdência, então é aí que vai dar errado mesmo, tá? Porque se você coloca muito dinheiro em renda fixa e a sua renda fixa não recompõe a inflação, porque essa inflação, gente, é um ponto muito de pegadinha, né? Assim, existe uma crítica muito forte, porque a inflação que é divulgada pelo governo, ela com certeza não é a nossa inflação individual, porque cada pessoa tem a sua própria inflação. Porque depende do seu tipo de vida, do seu estilo de vida, dos seus hábitos de consumo. Então tem produtos que subiram muito mais, né, em alguns momentos que sofrem muito com quem consome produtos importados e tudo, por exemplo, vai ter tido uma inflação maior.
tá certo? Então, assim, alguns setores tiveram inflações maiores, setor de commodities, parte de construção e assim por diante. Então, quem mexeu precisou dessas coisas naquele momento, sentiu mais a inflação. Então, a gente tem que ter esse tipo de proteção para poder segurar isso. Então, num plano de previdência, quando você investe em ações, por que você se protege quando você investe em ações? Porque quem comanda os preços da economia são as empresas. Tá certo? São as empresas que determinam por quanto elas vão vender os produtos. Então, se você vê lá, por exemplo, um posto de gasolina, é muito fácil a gente fazer essa analogia com o posto. O posto, de um modo geral, tá, gente, com raras exceções, ele tem uma regra de margem de lucro. Então, ele compra lá a gasolina, sei lá, por R$4 e vai vender por 5. Então, ele tem aquela margem percentual fixa. Se a gasolina passou para 5, automaticamente ele vai manter a mesma margem e vai repassar no preço. Ele não quer saber se o preço, se a pessoa vai chorar ou não vai, que reclamar que a gasolina subiu, que não subiu. Não interessa, ele vai manter aquela margem dele, vai acompanhar. Então, as empresas boas, que vão continuar lucrativas ao longo do tempo, para elas sobreviverem, para elas continuarem lucrativas, elas precisam acompanhar o preço dos produtos dela com a inflação. Então, se ela teve um aumento nos custos, ela automaticamente vai repassar. Então, por isso que quando a gente seleciona boas empresas, principalmente que às vezes não tem muita influência de concorrência, então entra assim também, tomar cuidado para não escolher empresa que tem concorrência muito forte, porque aí acaba dificultando, às vezes uma aperta tanto a outra que as duas afundam junto, né? Então, se você pega empresas em setores que têm menos concorrência, né, e na Bolsa a gente tem muitas empresas assim, que são líderes dos seus setores, tanto no mercado nacional quanto mundiais, né, algumas delas, na Bolsa Americana, qualquer outra bolsa também, a gente consegue selecionar essa empresa, ou seja, a gente se protege da inflação nesse cenário. E aí, consequentemente, os preços vão acompanhar essas cotações depois, tá certo? Pergunta aqui, qual a melhor forma de descobrir o preço justo? Então, essa questão do preço justo é que eu estava comentando aqui um pouco antes, que a gente não tem um preço justo, assim, perfeito. A gente analisa muito em função do quanto que a ação remunera. Então, a gente tem uma série de eliminações que a gente vai fazendo. Por exemplo, se você busca uma ação mais com foco em dividendo, e você vai ter lá um yield, né? Ou seja, é um percentual de dividendos que ela paga em função do valor que você está investindo. Então, se aquele yield, por exemplo, um número que é muito usado no mercado, só para título de exemplo, 6%, se uma empresa estiver pagando, se for com foco em dividendo, estiver pagando um yield menor do que 6%, já é um critério de eliminação do seu custo, ou seja, do seu compra, né? Você não vai comprar uma empresa que está pagando menos de 6% em média, dependendo do cenário, tudo, só como exemplo. Então, essa é uma forma da gente fazer essa eliminação. E o principal deles, que eu estava comentando antes, é justamente a gente acompanhar a discrepância entre lucro e preço histórico, né, em comparação com o lucro histórico, e essas divergências que acontecem principalmente nesses momentos de baixa. Então, quando a gente vê essas aberturas de gap entre lucro continuar subindo e cotação da empresa começar a cair, é sempre onde que surgem as melhores oportunidades, ali que a gente aproveita para poder acumular mais ações, que daqui a pouco isso vai se ajustar. Quanto tempo vai levar, ninguém sabe. Pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas que isso vai se ajustar, porque o mercado funciona, é a essência, porque, igual a gente falou, a Bolsa não é um jogo, né? Na verdade, são empresas que estão sendo negociadas lá. Então, acontece, às vezes, quando a empresa está muito barata, ela remunera tanto, né? Ou seja, os dividendos ficam tão altos em proporção com as ações que naturalmente tanta gente vai comprar aquela empresa que ela acaba subindo. Então a gente tem na história, por exemplo, né, esse caso de a empresa paga de dividendo às vezes 3 anos, né? Vamos supor, a própria Petrobras mesmo está com a perspectiva de pagar o valor da cotação dela de hoje, né, mais ou menos aí R$28, em cerca de 5 anos. Tá certo? Então, mais ou menos daqui a 5 anos, se ela continuar lucrando, vendendo petróleo acima de $40 em média, 60, né, que eles fizeram a estimativa lá, que 40 é o mínimo ali para ela ter essa base e manter essa política, ela vai continuar pagando essa faixa de dividendos. Então, é uma estrutura mais previsível já com relação a isso. Outras empresas do setor de energia elétrica, principalmente, igual eu falei, Taesa, Transição Paulista, tem esse ponto específico da gente analisar a questão da receita recorrente também, que é a mesma forma, a gente vai analisando aquela receita e ela tem uma projeção muito estável para os próximos ali, os contratos de 30 anos normalmente, então dá uma base bem tranquila em relação a isso, tá certo? Então, basicamente é essa ideia assim, da gente se proteger nesses cenários, principalmente assim, se você tem ações
que você está em dúvida, não confia no negócio. Se você for lá naquele site que eu falei com vocês aí, olhar lá a questão do gráfico de lucro, ver que a empresa está muito no prejuízo, muitos anos já seguida, às vezes sem querer você não olhou isso, comprou a empresa, nem viu que ela está tanto tempo no prejuízo, tal. Muito cuidado, né, para poder comprar mais ações dessas empresas, porque nada impede com que elas continuem caindo muito mais. Então esse caminho que a gente está passando é um caminho paralelo, né, das pessoas, acessível a qualquer pessoa, construir uma carteira de renda, tá? Porque, na minha opinião, é o que vale, é o que justifica. Não adianta você ter um monte de patrimônio que você vai construindo, então as pessoas às vezes ficam muito focadas em ativos só de crescimento, né, e tal, mas se aquele ativo não gerar renda para você, você vai ter que desfazer daquele ativo todo lá na frente. Então, assim, é óbvio que, né, então, tem as comparações extremas, né, mas tem a ação da Apple, né? Então tem aquele exemplo extremo, ela não paga dividendo, mas ela valoriza isso, não tem problema, desde que a empresa seja boa, ela está reinvestindo no negócio, é um ótimo cenário. Então é melhor que uma empresa daquele tipo não pague mesmo dividendo, porque ela encontrou um mercado que ela consegue lucrar muito mais do que se ela distribuísse esse dinheiro para o sócio. Agora, se a gente comparar com outras empresas, acontece também o exemplo contrário. Então, assim, a gente viu, por exemplo, um exemplo mal sucedido foi da Ultrapar, que é a empresa dos postos Ipiranga, que ela chegou numa fase que ela falou assim, em vez de eu continuar distribuindo tão bons dividendos assim para os meus sócios, né? Eu vou pegar essa parte e vou criar um novo negócio. Aí inventaram de criar uma rede de farmácias dentro dos postos de combustível. E essa rede foi um fracasso, né? Então não deu certo, tomaram um prejuízo bilionário e não foi para frente o negócio e tudo. Então, as empresas, é muito delicada essa questão de qual a regra certa, né? Se a empresa deve distribuir dividendo ou não. Isso é muito caso a caso. E como que a gente faz para poder se proteger disso? A gente monta essa carteira diversificada. Então, tem certos riscos que só a diversificação nos protege. Tá certo? Você tem que ter uma carteira com um número razoável de empresas, que é um número particular. Eu tenho minha preferência pessoal, cada um tem o seu gosto de quantas empresas pode ter na carteira, mas tem que ser diversificado em função disso, mas é diferente, diversificada de pulverizada, tá? Porque a diversificação ela vai nos proteger desse tipo de coisa que aconteceu, por exemplo, com a IRBR, porque quando a IRBR começou a cair, pouquíssimas pessoas, praticamente ninguém no mercado, com exceção de uma gestora específica, né, que viu que existe uma fraude dentro do balanço da empresa. Então, contra um caso de fraude de balanço, a gente não consegue se proteger, porque você analisa a empresa, você tem acesso àqueles números, se tem uma fraude ali dentro, a gente não vai conseguir ver normalmente. Agora, se você pulveriza suas ações, você fica sem foco, você compra um monte de ação sem entender do negócio, sem saber o porquê você comprou, e aí você se perde com a sua carteira e começa a não ter resultados. Os resultados são tão pontuais, tão pequenos, que começa a não fazer sentido e você acaba provavelmente desfocando da estratégia e não levando ela adiante. Então, ter uma carteira organizada, bem definida, com foco, alternando, às vezes também a gente consegue conciliar meses de pagamento de dividendos para a gente ter uma receita mais recorrente, fazê-la bem estruturada, você vai ter um resultado melhor. Então, às vezes você vai escolher algumas empresas que pagam dividendo ali em abril, junho, agosto e novembro. Aí você pega uma outra que vai te pagar dividendo em janeiro, em outubro e julho, por exemplo. Então, você vai alternando as empresas para você fazer esse tipo de conciliação. Tá certo? Então, basicamente, gente, é isso. Algum comentário, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Era mais uma ideia geral, assim, que eu vi algumas pessoas assim, muito tensas aí com o que fazer com algumas ações que caíram muito, né? Então, eu queria mesmo trocar uma ideia aí a respeito desses pontos e espero poder ter contribuído aí um pouquinho com cada um, que a gente consiga ter, né, investir cada vez melhor, ter resultados cada vez melhores aí dentro do mercado financeiro. Tranquilo? Beleza então, gente. Obrigado a todos que compareceram aí. Boa noite para vocês. Até a próxima aí. Valeu.